uma vez um menino humilde do interior de Goiás, que veio de uma família humilde e plantava tomate com o irmão mais novo, mas eles eram apaixonados por música. Depois de trabalhar em empregos como balconista de farmácia, engraxate e até boia fria, os irmãos resolveram que juntos iam batalhar pelo sonho de serem cantores muito famosos. E depois de 3 discos gravados, enfim o sucesso bateu a porta deles e em 1989 eles estouraram com grande sucesso Entre Tapas e Beijos. Mas estava escrito na história desse garoto que a sua passagem por esse mundo seria muito breve e que o seu fim deixaria um nó na garganta de todo o Brasil porque a gente não aprendeu a dizer adeus. Você já sabe de quem eu tô falando? Lindos, se você não sabe ou se você não se lembra dessa história, não sai desse vídeo porque a gente vai relembrar juntinhos. E essa é mais uma história tirada do fundo do baú. Lindos, antes da gente começar a relembrar essa história do fundo do baú, eu já vou pedir para você deixar o seu like agora, porque se esperar pro final do vídeo, você esquece. E se você ama conteúdos de nostalgia, relembrar os áureos tempos dos anos 90 e 2000, já segue o canal, porque aqui nós vamos relembrar música, novela, cultura pop em geral, enfim, tudo que abrilhantou uma das melhores épocas da história da humanidade em relação à cultura pop. E agora a gente vai relembrar um dos momentos mais tristes dos anos 90, que foi a morte do sertanejo Leandro, o irmão do Leonardo. Tudo aconteceu muito rápido, desde a descoberta da doença até a morte do Leandro. Para quem não viveu essa época, eu era muito pequenininho e não lembra o quanto esse fato impactou todo o Brasil. A gente vai fazer uma contextualização rapidinha de como era o mundo sertanejo naquela época. Os anos 90 foi, sem dúvida, a década em que o sertanejo alcançou o mainstream e se tornou sucesso nacional. Naquela época, o que mais a gente via nos programas de televisão eram as duplas sertanejas. As mais famosas da época eram Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Gian e Giovanni, Rick Renner e por aí vai. Leandro e Leonardo, eles começaram a carreira deles artística na música ainda nos anos 80, lá em 1983. Mas foi só em 1989 que eles conseguiram sucesso nacional quando a música Entre Tapas e Beijos estourou nas principais rádios do Brasil e o disco que tinha essa música vendeu mais de 1 milhão de cópias, o que naquela época, gente, era muita coisa. Significa que a pessoa tinha chegado assim ao topo do sucesso. Depois disso, a dupla explodiu feito meteoro, né? Eles foram recebidos pelo presidente da República, ganharam um programa especial na Rede Globo com o nome deles e também fizeram parte do elenco do programa Amigos, que era um sucesso de audiência e toda semana apresentava as principais duplas sertanejas cantando grandes sucessos. Naquela época, outro sinônimo também de sucesso nacional era peregrinar entre os programas de domingo. O Domingão do Faustão e o Domingo Legal do Gugu eram os principais. As duplas iam se revezando a cada semana e ficavam, assim, cerca de 1 hora ou mais cantando seus principais sucessos, participando de alguns quadros do programa, sempre passavam vídeos mostrando familiares deles falando, contando a história de vida deles. E era muito curioso, né? Porque apesar de serem irmãos, o Leandro e o Leonardo, eles eram bem diferentes. O Leandro, ele sempre teve uma pinta, assim, de um cara mais sério, ele era um pouco mais tímido que o Leonardo, que sempre foi um cara, né, super extrovertido, gostava de fazer piada. O Leandro tinha uma pinta, assim, de intelectual, era um cara que parece que gostava de ler, gostava de estudar, de se culturizar. Era um cara que parecia ser muito inteligente. Inclusive, ele tinha ótimo tino para o negócio, porque ele se tornou um grande empresário, dono de terras e de diversas empresas. Desde 1995, o Leandro era casado com a Andréia Mota. Juntos, eles são os pais da Liandra e do Leandrinho. O Leandro, né, o Leandrinho, inclusive, nasceu 4 meses antes da morte do pai. Então, assim, ele e a irmã também, que era pequenininha na época, praticamente não conviveram com o pai. Bom, o Leandro, ele também é pai do Thiago, né, que fez dupla durante muito tempo com seu primo Pedro, que é filho do Leonardo. E ele também é pai de um outro rapaz que nasceu no início dos anos 90 de uma outra relação. Tudo ia muito bem na carreira da dupla, eles estavam fazendo muito sucesso. No lado familiar do Leandro também estava indo tudo muito bem. Até que em abril de 1998, ele foi encontrado desmaiado em um camarim. Logo depois ele foi a algumas consultas médicas e foi fazendo alguns exames para tentar detectar o que poderia ter causado aquele desmaio. E dentre os vários exames que o Leandro realizou, também ele fez uma radiografia do pulmão.
E nesse exame mostrou que o pulmão esquerdo tinha uma mancha do tamanho de uma laranja. Então, o Leandro, ele seguiu para os Estados Unidos para fazer alguns exames complementares e para saber se o tumor que aparecia na radiografia do pulmão era maligno. E, de fato, foi constatado que era um tumor maligno. E no dia 18 de maio, ele passou por 2 cirurgias. No 8 de junho, o Leandro ele fez a última aparição pública dele na sacada do apartamento que ele tinha em São Paulo. Ele já estava careca, né, por conta da quimioterapia que ele estava fazendo. E essa cena foi uma cena que ficou marcada na cultura dos anos 90, porque ele estava com um semblante fragilizado, mas ele demonstrava também ter muita fé, né? A família dele é uma família de muita fé, uma família religiosa, e eles se uniram numa corrente muito grande de oração em prol da cura do Leandro. E não só ele, né? Não só a família dele, mas assim, o público todo, porque ele era muito querido em todo o Brasil. O Leandro e o Leonardo eram queridos no Brasil todo. Então, todo mundo se juntou nessa corrente de oração. E muitos fãs ficavam na frente do apartamento do Leandro, orando por ele, cantando, né, para animar ele. Então, ele apareceu ali na sacada, né, com uma bandeira do Brasil nas costas. Na época estava acontecendo a Copa do Mundo da França, em 1998, e ele gostava muito de futebol, então ele apareceu ali com a bandeira do Brasil para agradecer, né, as pessoas que estavam ali naquela corrente de oração por ele. E no dia 15 de junho, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele foi internado e ficou um tempo respirando com a ajuda de aparelhos. No dia 23 de junho de 1998, o corpo dele não resistiu e ele faleceu de falência múltipla dos órgãos aos 36 anos, extremamente jovem, com uma carreira bem sucedida que ia levá-lo ainda muito longe junto com o irmão dele, Leonardo, e deixando 4 filhos e um Brasil inteiro com muita saudade. Eu queria destacar uma coisa aqui. Vocês prestaram atenção nas datas que eu fui falando aqui? Na cronologia do tempo em que todos os fatos começaram? O Leandro, ele descobriu o diagnóstico da doença dele no mês de abril, quando ele começou a passar mal mesmo mais intensamente, fez o exame, descobriu que tinha um tumor, fez uma cirurgia e começou o processo de quimioterapia. E em junho, ou seja, 2 meses depois praticamente, ele faleceu. Então, assim, o fato de ter sido tudo tão rápido, ter sido assim tão brutal, né? A doença foi tão brutal com ele não teve nem tempo, né, de lutar. Ele não teve tempo de repente ir em busca de um tratamento que de repente pudesse, quem sabe, trazer a cura ou fazer com que ele vivesse um pouco mais de tempo, né, para ver os filhos dele crescerem. Então, acho que eu me lembro, né, eu era bem pequenininha na época, mas eu me lembro da comoção que causou, exatamente porque foi tudo muito rápido, né? Ele não teve tempo, a família não teve tempo, os fãs não tiveram tempo de digerir, né, uma notícia tão grave, tão brutal como essa. Esse fato foi um daqueles que uniu o Brasil numa corrente de oração muito forte. E todo mundo se sentia um pouco pai, mãe, irmão do Leonardo, né? Porque depois que o Leandro descobriu a doença, ele precisou sair dos palcos, né? Porque não tinha como ele fazer o tratamento e continuar aquela rotina pesada de shows que eles tinham. E o Leonardo seguiu cumprindo a agenda da dupla sozinho, cantando sozinho. E ele já falou algumas vezes que foi muito difícil para ele esse momento. O corpo dele foi velado na Câmara Legislativa de São Paulo, contou com a presença de vários artistas de várias áreas diferentes, né, como a apresentadora Hebe Camargo, várias duplas sertanejas, cantores de outros estilos, atores, apresentadores. E depois o corpo dele foi levado para ser sepultado em Goiás, né, que é o estado natal dele. E o corpo foi acompanhado por um cortejo de 150 mil pessoas, para vocês terem noção do quanto ele era amado e querido por todo o Brasil. 25 anos depois da morte do Leandro, vocês sabem, né, que o Leonardo, irmão dele, seguiu na carreira de música com muito sucesso, gravou vários discos depois disso, tem uma carreira extremamente bem consolidada. E a viúva do Leandro, a Andréia, ela se casou novamente, né, e ela, há poucos meses, acabou de parir o 5º bebê dela, né? Ela teve 2 filhos com o Leandro, depois ela teve outros 3 filhos, né, do outro casamento dela, e ela ainda é super jovem, uma mulher linda, acabou de fazer 50 anos, acho que ela nem tem 50 anos ainda. E a Liandra, né, que é a filha dela com o Leandro, estuda medicina, né, provavelmente vai ser uma médica muito bem sucedida, e ela tornou o Leandro vovô também há pouco tempo. Então é isso, lindos.
Esse vídeo foi para relembrar esse que foi um dos fatos mais marcantes e tristes dos anos 90. Deixar também aqui, né, uma homenagem ao Leandro e a gente sempre manter a memória dele viva, porque ele deixou uma contribuição incrível para a cultura brasileira. Eu quero que vocês falem aí nos comentários, vamos bater um papo aí, me diga se vocês lembravam dessa história, o que vocês lembravam, se vocês tinham ouvido falar, né, que tinha sido tudo tão rápido, tudo tão triste. E se vocês gostam desse tipo de tema e tem outras sugestões de temas nostálgicos pra gente relembrar dos anos 90 e 2000, deixa também a sugestão aqui nos comentários, porque vai ser maravilhoso construir isso aqui juntinho com vocês. Ah, e não se esquece de compartilhar esse vídeo com as amizades que curtem uma boa nostalgia, porque recordar é viver. Beijinhos!